tanto nas universidades, e é interessante pensar que vem um adjetivo depois de universidades, que é o adjetivo ocidentalizadas. A estrutura desse conhecimento, a estrutura desse conjunto de práticas que de alguma maneira se conecta, digamos assim, com as outras práticas que se faz em torno, por exemplo, a produção de profissionais e a produção de referências, digamos, culturais, referências em termos de personalidades e obras, né? Essa inserção dessas universidades ocidentalizadas, elas com a sua estrutura de conhecimento, com as suas práticas já determinadas, ela tem um impacto na história recente da colonização. Um impacto que, da maneira como o Ramon Grossfogel analisa, tem diretamente a ver, claro, não só com o projeto transmoderno esboçado pelo Henrique Dussel, mas também, e não apenas com isso, com a própria ideia de um ego conquisto associado a um ego cogito, mas também tem uma conexão bastante forte com a análise do Júlio Cabreira acerca da dificuldade, dos empecilhos e da virtual impossibilidade de que alguma coisa de universal possa ser de fato pensada desde ou a partir da América Latina. Portanto, aquelas teses que formam o acervo T, que tratam da universalidade. O que o Ramon Grossfogel vai fazer aqui é uma coisa um pouco diferente. Ele vai tentar se perguntar de onde vem a universalidade, ou de onde vem esse tipo de universalidade, para usar o mesmo predicado ocidentalizado, universalidade ocidentalizada, a mesma o mesmo predicado que ele usa, a mesma predicação que ele usa com universidades ocidentalizadas. A gente poderia falar da universalidade ocidentalizada. Da onde vem essa universalidade ocidentalizada? E aí ele se apoia nessa conexão entre o cogito e o conquiro que o Dussel faz, para tentar se perguntar um pouco da onde vem essa híbris, essa empáfia, essa arrogância, da onde vem essa suposta universalidade que, em certo sentido, dissipa outras práticas, epistêmicas ou não, produz genocídios, epistemicídios, como ele vai dizer, ou seja, qual é o processo que germina essa universalidade ocidental, através da estrutura do conhecimento nas universidades. Ele vai se concentrar, portanto, digamos assim, na gênese dessa híbris. E aí se trata não de criticar a universalidade em nome de uma outra universalidade, mas de simplesmente criticar a ideia mesma de que uma universalidade pode ser alcançada através de um ponto de vista particular. E esse ponto de vista particular, ele enfatiza, é um ponto de vista que tem a ver com um número pequeno de países, 5 países, Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália, que seriam os países que ofereceriam os padrões dessa universalidade, pelo menos no âmbito de pensar as humanidades. Então é dessa estrutura que primariamente ele está falando. Essa estrutura que faria com que, enfim, a gente teria um sistema colonial que fizesse com que a universidade não fizesse mais do que
ressoasse a supremacia supostamente intelectual, epistêmica, e é claro que essa supremacia intelectual epistêmica ela se reflete em toda parte, porque basicamente a estrutura do conhecimento é para o Ocidente, para um pensamento eurocentrado, justamente uma estrutura central, né? Existe um epistemocentrismo, se você quiser, que faz com que o conhecimento esteja sempre prestes a conseguir um salvo-conduto para qualquer outra imoralidade, assim como o conquisto tem um salvo-conduto para o genocídio e o trabalho escravo, o trabalho forçado, a violação, as guerras, todos esses salvo-condutos que são associados ao conquiro, que estão associados ao conhecimento, porque o conhecimento talvez esteja associado tanto ao ego cogito quanto ao ego conquiro. Então, o epistêmico tem já uma espécie de primazia no modo de pensar ocidental, no modo de pensar dessa universalidade ocidental. Um elemento que me parece interessante de se pensar a partir do texto do Hermann Grossvogel é justamente esse esforço que ele faz por mostrar como foi possível fazer a gênese de um pensamento não situado, de um pensamento que se reserva o direito de estar predicando em terceira pessoa, de estar saindo de si mesmo como se pudesse, digamos, alcançar um estágio em que nenhuma situação mais o limitasse. Digamos assim, o que gerou essa desterritorialização do pensamento a essa intensidade, de maneira que o pensamento não vem de lugar nenhum. Ele se apoia na imagem do Santiago Castro Gomes, que é a imagem da híbris, do ponto zero, né? Que é essa imagem de que existe um ponto zero, que é o ponto zero da conquista, que vai dizer coisas, por exemplo, na América não havia nada, a América, portanto, foi descoberta, a América, portanto, partiu do ponto zero desde no momento em que os europeus chegaram. Então é como se você tivesse que encobrir, como a gente viu, né? Você tem que encobrir todo o outro para produzir esse ponto zero, que vem, portanto, com uma empáfia, né? Vem com essa híbris, que é híbris de quem pensa que pode ver as coisas de tal maneira a se apagar da própria imagem, se apagar a si mesmo da imagem que está produzindo, se apagar, portanto, do pensamento. É como se o ego cogito tornasse o ego justamente alguma coisa que não fosse pessoal, portanto não tivesse nenhum tipo de restrição de raça, de gênero, de classe, como se tratasse do humano sem predicados, e essa sem predicação justamente que levasse a possibilidade de que essa visão fosse uma visão que não é situada em lugar nenhum. É uma visão que todas podem ter, e se todas podem ter, ela é uma universalidade, mas ela é um caminho para a universalidade que passa por essas estruturas, digamos, de conhecimento, que são as estruturas, digamos, que impõem numa relação como essa de clientela que a gente está falando ao resto
faço do mundo um certo conjunto de práticas e com elas um conjunto de suposições. Como é que a gente poderia pensar nisso? A gente poderia pensar nisso, a maneira como eu acho interessante pensar nisso é entender o que vem a ser aquilo que eu chamo de substantivismo, que é a ideia de que você pode descrever como são as coisas sem contato com não a partir de onde você está, não desde onde você está, mas como se você não estivesse em lugar nenhum, como se o mundo pudesse ser melhor descrito por meio de substantivos. E substantivos podem ser substâncias, relações, podem ser eventos vistos de parte alguma, podem ser qualquer coisa que não que se presta a uma descrição onde aquele que está descrevendo não importa. É para isso que servem os substantivos, que se contrastam com os demonstrativos, com os indexicais em geral, que são localizados. Quando eu digo, por exemplo, mais frio, ou quando eu digo mesmo, ou quando eu digo além, ou quando eu digo fora, ou quando eu digo dentro, ou quando eu digo próximo, ou quando eu digo distante, ou quando eu digo ao lado, ou quando eu digo no passado, ou quando eu digo no futuro, essas coisas todas têm uma estrutura indexical, porque revelam, deixam uma marca do lugar onde se está pensando, né? Então o mundo, a ideia substantivista como uma visão, uma imagem do mobiliário do universo, é que, digamos assim, são coisas que podem ser descritas como substantivos que compõem o mundo. Então o mundo ele é substantivado, se essa expressão faz sentido. E essa substantivação faz com que ele seja composto de, digamos, substâncias, relações, se vocês quiserem, objetos que não têm, podem ser descritos de toda parte. Então, por exemplo, quando você descreve alguma coisa como fora, ou passado, ou como outro, você na verdade está simplesmente dizendo que a sua descrição não está completa ainda, ela ainda tem as suas marcas. Eventualmente você pode tirar essas marcas e alcançar uma universalidade por meio justamente de uma substantivação, que seria, digamos assim, ela mesma uma descrição de todas as propriedades, de todas as qualidades daquilo, independente da posição em que aquilo que está em jogo é vista ou considerada. Então o outro não é outro, o fora não é fora, o passado não é passado. Essas coisas elas são simplesmente substantivos que podem ser igualmente pensadas independente do lugar onde você esteja. Então aqui você abole o substantivismo, é justamente a abolição da situação, do situado. Não tem nada de situado, né? As coisas estão a esse nível digamos assim, de colonização, que elas podem ser vistas por qualquer um da mesma maneira. Então, a ideia mesma de que o mundo possa ser descrito por meio de substantivos, ou seja, essa ideia substantivista, é a ideia de que há uma maneira de enxergar as coisas que contemple todas, independente do ponto de vista, que contemple igualmente
todas as perspectivas, e que é independente das perspectivas. As perspectivas, elas viriam, digamos assim, como alguma coisa que embaçasse esses substantivos, e você ainda precisa falar de lá fora, lá dentro, mais perto, mais longe, porque você ainda não chegou nos termos certos para descrever alguma coisa. Quando você chega nos termos certos, você chega nos termos substantivos, que são, digamos assim, neutros, supostamente absolutos, e tem uma coerência neles mesmos. Ou seja, no limite, essa descrição universal, ela vai ser coerente, além de ser absoluta e neutra, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não privilegia nenhum ponto de vista, ou seja, a ideia que isso seria invisível, digamos assim, o ponto de vista seria que a substantiva é visível a todas as perspectivas, não importa, né? Não importa, ou seja, importa que se eu falo do outro, se eu falo de agora, supostamente isso depende do lugar que eu estou, da hora que eu estou, do que eu estou demonstrando. Mas se eu falo mais prudentemente, de acordo com o substantivismo, portanto, se eu falo do ano de 2022, bom, então eu estou supostamente falando de alguma coisa que vale para todas as perspectivas, independente da minha perspectiva. Então eu estou me apagando no substantivo, coisa que eu não posso fazer no demonstrativo. Coisa que eu não posso fazer no indexical, coisa que eu não posso fazer numa descrição das coisas que é situado, que de alguma maneira me coloca, me envolve, nos coloca, nos envolve. Então, a ideia de um ponto zero substantivo é justamente essa ideia de que existe, portanto, essa possibilidade dessa descrição completa, que exorciza todas as perspectivas, que não faz uso de nenhuma perspectiva. Existe, portanto, a universalidade do substantivismo, é justamente aquilo que que é inocente de perspectivas, porque não importa a perspectiva não tem importância alguma. Essa ideia que faz com que haja um ponto zero, e que uma vez que você acha que isso é possível, você pode alcançar isso. E alcançar isso significa estar num estágio em que você vê para além das perspectivas dos outros. Não quer dizer que você veja além da sua própria perspectiva, porque você pode, portanto, invisibilizando a sua própria perspectiva, você invisibiliza aquilo que a sua perspectiva faz, os traços que a sua perspectiva deixa na sua descrição supostamente substantiva do mundo, porque uma descrição supostamente substantiva do mundo pode acontecer, ela é concebível, né? Porque você consegue entender, você consegue conceber o mundo como inteiramente substantivo, e que tem uma coerência nesse elemento neutro e absoluto, né? Então você consegue fazer um exorcismo de toda perspectiva. Então todo aquele que vai te dizer, mas de acordo com a minha perspectiva, vai estar simplesmente adicionando alguma coisa que não pode ser nada mais do que uma superstição, uma crendice, um charlatanismo, porque evidentemente aí para que eu preciso ver as coisas de uma perspectiva se eu já estou vendo as coisas sem perspectivas? Para que eu preciso introduzir indexicais, se os indexicais seriam então, portanto, simplesmente um passo para alguma coisa muito mais importante, que é o substantivo. Então a concepção mesma do substantivismo é aquilo que a gente poderia dizer que está sendo tematizada
pelo Ramon Grossvogel, nessa tentativa de pensar na estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas, pensando em termos dessa universalidade ocidentalizada. E aí ele vai dizer que para entender esse substantivismo, para entender a gênese disso, a gênese da ideia de que é possível alcançar substantivos, a gênese da ideia de que há coisas que podem ser descritas por meio de substantivos. Para alcançar a gênese dessa ideia, você teria que pensar com Dussel na conexão entre o ego cogito e o ego conquiro. E aqui, lembrando, o ego cogito é uma espécie de exorcismo já de toda perspectiva, porque o eu penso não é um eu que pensa. Esse eu que pensa não é um eu empírico que se pegou pensando, mas é alguma coisa que tem a ver com a estrutura mesma de qualquer coisa que se coloque no papel de pensar. E é por isso que Descartes é a origem, digamos assim, não só da fenomenologia husserliana e de projetos como o projeto de entender as unidades de ação espalhadas pelo mundo, como em Leibniz ou em Whitehead, mas também, enfim, todos os outros projetos, mas também no projeto de uma transcendentalidade, de um pensamento transcendental no sentido inaugurado por Kant, porque precisamente aqui não se trata de nenhuma subjetividade empírica, se trata da estrutura mesma da subjetividade. Então a estrutura mesma da subjetividade é que impede que você percebe o grande passo aqui do ego cogito é que você não precisa mais se especificar de onde você está falando, porque você está falando a partir de um ponto de vista que é um ponto de vista subjetivo, porém universal. É como se, digamos assim, essa metafísica da subjetividade estivesse inserindo não mais um substrato independente dos seus predicados, mas um sujeito independente das suas qualidades, das suas predicações. Então é esse sujeito já do ponto zero que está aí, então é um sujeito universal que permite essa universalidade substantiva. Isso é o ego cogito. É disso que o Grossvogel está pensando junto com Dussel, e justamente essa universalidade que se dá por uma subjetividade, digamos, isenta de qualquer perspectiva, isenta de qualquer empiria, isenta de qualquer empírico, como se ela estivesse apontando simplesmente para a condição de possibilidade em qualquer situação desterritorializada de qualquer pensamento, que depois pode ser expandido até mais se você pensar na universalidade dos atos intencionais fenomenológicos, mas a gente não precisa chegar aí. A busca de uma gênese, a gênese estando no cogito, o Dussel e o Grossvogel vão fazer é justamente pensar justamente na relação do ego que está pensando e está pensando por todos os outros, e do ego que conquista todos os outros. Então aí justamente a ideia é que só como é que se diz, esse excesso de autoconfiança, de empáfia que a conquista das Américas deu, que foi possível uma espécie que tornou possível esse encobrimento do outro, que é feito pela universalidade da subjetividade. Então
é isso que faz, digamos assim, que criaria o ímpeto na direção do ego cógito, portanto, de uma universalidade ocidentalizada, de uma subjetividade universal. O universal não é aquele que é conquistado, mas é aquele que conquista, aquele que chega e conquista. Então, ele vê esse eu que não precisa ter vindo de terra alguma como sendo o conquistador. E esse elo entre essas duas coisas é que faz com que, faria, segundo Grossfogel, com que a gente começasse a pensar justamente numa espécie de acesso privilegiado ao substantivo, independente de qualquer perspectiva, como se eu tivesse uma perspectiva para acabar com todas as perspectivas. Essa é uma ideia muito ocidental, muito branca. A ideia de que sim, se trata de uma organização militar, mas de fato a organização militar ela serve para prevenir outras guerras. Se trata de um aparato nuclear, mas se trata de um aparato nuclear para prevenir que haja outros aparatos nucleares. Se trata de uma organização que domina militarmente certos territórios, mas justamente para prevenir que outros territórios sejam dominados por outras forças. Então é mais ou menos isso, é uma espécie de invisibilização de si e da sua situação. E é isso que o substantivo provoca, né? Então, no final, a conquista das Américas, segundo Grossfogel, vai justamente produzir não só a força para o eu cógito, mas a partir do eu conquiro, do ego conquiro, justamente o extermínio, né? A capacidade de exterminar mostra que é como se a gente tivesse enxergando os brancos como capazes de produzir esse ponto zero. Produzir esse ponto zero que é a terra arrasada, que é a terra devastada, que é a América conquistada. A América conquistada é a América exterminada de genocídios, que a maior parte da sua população foi destruída ou militarmente ou quimicamente, intencionada ou não intencionadamente. Os caminhos se abriram, e justamente esses caminhos se abriram. Os caminhos são caminhos que nenhuma subjetividade se coloca diante dessa subjetividade universal. É como se o ego cógito, substantivismo, abrisse o caminho para a própria universalidade, olhando para dentro do que seria o ponto mesmo dela, que seria a subjetividade. Então ele vai dizer esses 4 genocídios e epistemicídios que ele vai enumerar como a conquista de Al-Andalus pelos ex-católicos, que se seguiu quase de um jeito inseparável do seu... mostra isso, de várias maneiras a gente pode enxergar como justamente uma supressão, né? Justamente aqui não é simplesmente um domínio de um modo de vida por outro, mas a supressão desse modo de vida que aconteceu, que terminou em Granada, na conquista de Granada em 1492, que basicamente colocou os mouros como refugiados, produziu esses refugiados, que são aqueles que de alguma maneira clandestinamente queriam manter sua forma de vida. Bom, e é isso que aconteceu isso foi uma prévia, né, do que aconteceu também a partir de outubro de 1492 com o continente americano. Como a gente viu, Colombo morreu sem saber que ele tinha descoberto um continente, portanto o outro estava completamente encoberto de mesmo. E justamente aí então
mais ou menos as mesmas táticas de supremacia, extermínio, conquista são espelhadas nas Américas. Como se a América fosse uma nova Granada, parte da América, né? Atual Colômbia e Venezuela, como se fosse uma nova Andaluz, uma nova Atlântida, se vocês quiserem. São os territórios atlânticos que são então conquistados por esse povo do ponto zero, por esse povo de parte alguma, esse povo que vai se arrogar então o direito de ser a própria híbris da universalidade. Então, esses seriam os dois primeiros genocídios e epistemicídios que estão intimamente associados um ao outro, porque basicamente a conquista das Américas e a reconquista, como os espanhóis dizem, de Al-Andalus, como se houvesse havido alguma coisa anterior que fosse espanhola ali naqueles territórios, de fato espanhola, que significa católico, significa não moro, significa não estrangeiro, né? não árabe, né? Então aí você tem essa morofobia que vai gerar a indiofobia. Esse momento aí é um momento justamente que inaugura o movimento colonial nas Américas, precede, e essa precedência é uma precedência incrivelmente curta, né? Os outros dois genocídios e epistemicídios são a máfia, ou seja, o tráfico crescente a partir do século XVI de pessoas da África para as Américas, sobretudo para as Américas, terras com malária, terras que os europeus levaram malária, né? Os africanos muitos têm essa habilidade de conviver com isso por causa da anemia falciforme, que está diretamente associada justamente a essa ideia que se consolida a partir de 1550, a partir de Valladolid, da ideia de que os índios não podem ser propriamente escravizados, porque eles teriam uma alma, que seria, digamos assim, a vitória no atacado do Bartolomé de las Casas contra o Sepúlveda, nesse tribunal, que é um tribunal que é tão marcante, tão importante, porque ele, em certo sentido, determina o futuro dos povos conquistados, né? E a pergunta se eles têm alma ou não, então a pergunta seria como seria então esse tratamento dos índios encontrados nas Américas. E isso está intimamente associado à máfia, ou seja, a trazer africanos que supostamente, segundo, se não me engano, a própria letra dos documentos de Valladolid indicam que na África sim se pode conseguir aquelas pessoas que estão mais adequadas para o trabalho escravo. Isso tudo foi a grande, digamos assim, a enorme transformação que aconteceu no século XVI na Europa, o século de ferro para o segundo Marx, em comparação com o século de ouro, que foi o século que precedeu, para a classe operária, né, para os trabalhadores europeus. E o quarto, está muito associado a isso também, o quarto genocídio e epistemicídio, é justamente o movimento de queima de bruxas que começa então nesse momento. Um movimento enorme, um movimento que é difícil a gente computar quantas mulheres foram queimadas, e que formou um epistemicídio do qual a gente vai voltar a falar mais adiante, mas que também está conectado a essa coisa toda, está conectado justamente a essa transformação enorme que o século XVI trouxe, né? Desde a Europa começou nele como um pequeno continente às voltas com seus problemas intestinos de justiça, e terminou como um poder colonial
em expansão, que estava às voltas com explorar Eldorados e El Prateado, se vocês quiserem, que as minas de Potosí, por exemplo, no resto do mundo, e que se tornava, portanto, central, e o ponto central é o ponto zero, de novo, mais uma vez. E que, portanto, tudo isso legitimava a ideia de uma híbride do ponto zero, né? de um ponto de partida que fosse um ponto de partida que servisse para todo mundo, porque afinal de contas não foi a perspectiva, não teria sido a perspectiva europeia que dominou o mundo, mas foi justamente essa capacidade de exorcizar a sua própria perspectiva, os seus próprios indexicais em substantivos, se vocês quiserem, exorcizar a sua própria perspectiva em uma visão, uma descrição que desprovida de substantivo, desprovida de perspectiva e composta apenas por substantivos. Então, o ponto central, a centralidade da Europa, deu essa margem para a capacidade de pensar nas coisas a partir de um ponto que, não sendo ponto pensar nas coisas, já que o pensamento pode conquistar e sobreviver em outro lugar, é como se a gente estivesse pensando que as nossas próprias perspectivas, elas são elas mesmas capazes, passíveis de serem subtraídas daquilo que a gente pensa ou prega.